Bom, a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Quero agradecer os irmãos, né, que vieram. A irmã Lourdes, né? Isso. Agora acendeu a luz aqui no turno, né? Amém. Amém. A irmã Jaqueline também, o nosso irmão Márcio aí, né? Todos que aqui estão presentes, né? E eu confesso aos irmãos que eu estou com a carne muito cansada. É um mês que eu estou orando de madrugada, eu estou sem dormir noites e noites, porque Deus colocou no meu coração, né, que a gente às vezes, irmãos, quer fazer as coisas às vezes por força, né? E eu tenho orado a Deus e tenho feito a minha parte, né? A irmã Jaqueline mesmo cansada, trabalhando, né? Tem se esforçado. O Márcio está aí, que me conhece há muitos anos, né, Márcio? Sabe o caráter que eu tenho. Ele confia na esposa, às vezes de mim, às vezes sem a presença dele, porque ele me conhece. Muito tempo jogamos bola junto, né, Márcio? E eu tenho muito caráter, eu tenho muito medo de pecar contra Deus, irmãos. Está acontecendo muitos escândalos, eu estou assustado. Santo Deus. As igrejas estão uma lama, está um pecado terrível. E se eu não advertir a igreja, não orientar vocês, como pastor dessa igreja, às vezes a gente vai subir em altar, às vezes visitar a igreja que a gente não conhece o campo, não sabe como é que está. É por isso que tem pastor que às vezes não permite a ovelha visitar, porque não sabe como é que está as igrejas por aí, irmão. Então cada hora é um escândalo, irmãos. Mas Deus avisa, como foi falado aqui, Deus avisa antes de acontecer. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que batemos um papo de Deus e realmente quer poder estudar para aprender juntos a palavra. Porque eu fico imaginando, irmãos, o dia que as pessoas, por exemplo, pregar, às vezes as pessoas falam assim, um exemplo: Jesus é meu pastor, o meu pastor é Jesus. E chegar lá em cima, quando for apresentado, meus irmãos, cadê o pastor que vai apresentar ela a Jesus? Se a Bíblia diz que o pastor da igreja na terra tem que apresentar ao pastor Jesus no céu. Amém. Eu fico imaginando quando as pessoas vão fazer um elogio no dia da data, de uma data festiva, e que for fazer uma homenagem para alguém, para o ser humano, seja para o dia da mãe, dia dos pais, dia dos amigos, como que vai ficar, irmão? Eu estava conversando com a pastora, a gente precisa aprender o que a gente estamos falando para poder a gente não cair em contradição com as nossas palavras. Então, irmão, eu tento ter cautela, cuidado. Hoje eu liguei para o Paulo, ontem eu liguei, ele não entendeu, hoje ele já não entendeu. A irmã Ivete. Porque a gente precisa, irmão, ter cuidado às vezes, como que a gente vai lidar com as pessoas. Como que a gente vai tratar das pessoas? Será que a gente gostaria de ser tratado da forma que a gente trata as pessoas? Você já se perguntou para você como você está tratando o seu esposo, a sua esposa, o teu vizinho, o teu amigo, o membro da igreja, o teu irmão, aquele ou aquela, que talvez um dia você vai ter que homenagear, vai ter que falar uma palavra doce? Você foi ignorante comigo no dia? Você foi assim assado comigo? Por que agora você está me homenageando, mandando mensagem bonita para mim? Então a gente precisa, irmão, precisamos. E hoje eu quero trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai mexer com você. Eu estava conversando com meu pai do coração, e o meu pai do coração, irmão, ele acendeu uma luzinha, a gente conversando, ficando faltando 15 minutos para inteirar 2 horas de conversa de telefone hoje. Eu e meu pai do coração, que me criou desde 5 anos de idade, Claudeci, tem como apelido Careca, né? E eu gostaria que você me prestasse o seu
para entender o que a gente viemos fazer na igreja. Olha para o teu irmão e pergunta a ele assim: o que você veio fazer na igreja? O que você veio fazer na igreja? Porque tem pessoas às vezes que estão perdidas na casa do pai, não tem um louvor assim, perdido na casa do pai. Tem pessoa que não sabe nem o que está fazendo. Eu vim para adorar a Deus. Você sabe a forma de adorar a Deus? Tem gente que acha que adorar a Deus é louvando. Não é assim? Quem concorda comigo? Não é assim que as pessoas aprendem? Irmão, se você vê a história, quando Jesus vai até o Gadareno, você vai observar que quando Jesus manda o demônio sair, a Bíblia vai dizer que o Gadareno veio e o adorou. Olha o que significa adorar: é se prostrar perante os pés do Senhor. Aleluia! Então, irmãos, a gente tem que saber o que a gente estamos aprendendo nas igrejas. Qual o alimento que estão dando para nós? Qual é o tipo de alimento que a gente estamos comendo, irmãos? Porque às vezes as pessoas, ao invés de sair bem, elas saem mal da igreja, não sabem por que ser entrada. Às vezes as pessoas saem bombardeadas, tristes em vez de ser alegre. Mas é na hora da gente começar a evoluir, desenvolver as palavras que vêm da boca do Senhor, e está na hora da gente sair alegre de dentro da casa do Senhor, porque aqui é lugar de alegria. O salmista Davi declarou: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. As pessoas precisam ter prazer quando você fala assim: vamos para a igreja, meu irmão. Eu vou com o maior prazer porque eu quero me alegrar na presença do Senhor. Porque as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender o foco principal. Se eu perguntar para algumas pessoas, muitas pessoas não vão saber explicar. Se eu perguntar para as pessoas assim: você sabe qual é a mensagem principal do Evangelho? Tem muitos que não vão saber. Tem muitos que não vão saber. Mas eu, como pastor, eu estou aqui para aprender e ensinar aquilo que eu aprendi. Amém! A mensagem principal do Evangelho se encontra em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém! Essa é a mensagem. Agora, quando as pessoas perguntar para você, você vai saber explicar. Quem aprendeu aí? Amém! Aí eu vou perguntar para você, eu quero que você me responda: qual é a mensagem principal do Evangelho? Parabéns, pastor Marcos. Pastor Marcos está ligado ali. Vamos para o pastor Marcos? Pastor Marcos está ligado no nome dele. Né? Então, irmãos, a gente precisa aprender junto. Nós não estamos aqui para achar que somos melhores ou sabemos mais, não. A gente tem que aprender mesmo. A gente tem que aprender mesmo, sabe por quê? Porque se for possível, os escolhidos serão enganados. Serão enganados, está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 6. Eu mostrei meu pai de coração isso hoje. Tem muitas pessoas ficando em casa, irmãos. Ficando em casa. Santo Deus! Sabe por que ficando em casa? Porque não tem motivação para ir para a igreja. Porque estão tristes, estão desanimados, estão vendo escândalo acontecendo nas igrejas. Santo Deus! Mas a Bíblia diz que é mista que vemos escândalo, mas ai destes, era melhor que nem tenha nascido. Santo Deus! Era melhor. Porque, irmão, vai ser duro a cobrança de Deus na vida deste ou desta, que vier o escândalo. A Bíblia relata que todo dia o pecado nos rodeia, mas a gente precisa do quê? Orar sem cessar. Porque quando a gente ora, a ação da carne é queimada. Mas antes de orar sem cessar, a gente precisa fazer primeiro uma coisa, duas coisas melhor. Qual é essas duas coisas antes de orar? Olhar, vigiar e orar, porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Amém! Aleluia! Então tem gente que vai, sobe monte, busca em consagração, busca ali, busca aqui, ora muito, arroga fogo, cospe brasa, mas não vigia na terra. Verdade. Aí olhando para a mulher do vizinho,
É verdade, irmão. É verdade. Né? É trocando telefone, é aceitando telefone, é ignorar com alguém numa casa sozinho, a não ser se não for com a esposa, né? Então tá assim o evangelho, irmão, a gente tem que ter cuidado. Pode ter certeza que esse mal eu não gosto de cometer. O pecado, ele existe na vida de cada um, mas a gente tem que se despedir dele todos os dias. A gente peca no falar, peca no pensar, peca no ouvir, peca nas nossas atitudes, porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, ele é mentiroso, mas ele não pode fazer parte da nossa vida, porque nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia! Nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, é Ele que nos justifica. Então eu quero mostrar uma coisa para vocês na Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, por gentileza, primeiro em Marcos, livro de Marcos, Evangelho que escreveu São Marcos, capítulo 13, versículo 6. Eu gostaria que você lesse, quem achar, pode ler só o versículo 6, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 6. Eu vou te mostrar algumas coisas que você talvez vai falar, poxa, a partir de hoje eu vou vigiar. A partir de hoje eu vou ficar mais atento. Ou mais atento. Evangelho de Marcos 13, 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quem ouviu isso aí? Amém. Amém. Em nome de quem? De Cristo, né? Então a gente precisa entender que nem tudo que brilha é ouro. Nem todos aqueles que dizem o Senhor vai herdar o reino dos céus. A gente precisa ter cuidado de não ser enganado. Eu conheci uma pessoa, que eu não vou citar nome, um jovem, eu era presidente de uma cidade na época, lá em Jardim Catarina. O camarada, ele acabou de pregar, foi lá e começou a entregar a revelação para uma pessoa que era noiva e estava preparada, prestes a casar. Aí o noivo dessa pessoa chegou e ele falou assim, olha, eu vejo um varão entrando na sua vida e é para casar, hein? É para casar, hein? E esse varão, ele vai chegar na sua vida a qualquer momento. Aí o varão chegou atrás dele e falou, será que sou eu? Aí, que vergonha, né? Colocando o nome de Deus em vão. Então, irmão, a gente precisa, irmão, entender e a gente procurar, irmão, um local que a gente vê seriedade. A gente procurar a fundo realmente quem são as pessoas que estão realmente pregando o Evangelho. Porque a palavra de Deus importa que o Evangelho seja pregado. Mas naquele grande dia, Jesus vai dizer assim, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Verdade. Né? Então a gente precisamos o que nós estamos fazendo, como vamos fazer, e para quem e o porquê vamos fazer. Deus. Aleluia, Jesus. Eu estava conversando com meu pai de coração a respeito de até orar. Vem aqui, por favor, filho. Cadê o Gabriel? Chama o Gabriel, né? Isso aí, Gabriel. Por favor, filhão, por favor. Pega para papai aqui. Fazer o nome do Senhor. Tá? Então, o que acontece? Eu vou pedir, vou combinar um negócio aqui. Tem um papelzinho, uma caneta aí? Pode ser pequeno. Caneta tem. Tem um pedaço de papel. Vou pedir alguém para escrever algo. Papel aqui. Puxa o papel. Eu vou pedir aqui, chega aqui, diaconisa Adriana, chega aqui, pastora Betrimar, diaconisa Adriana não veja, para o pessoal entender. Você pode sentar aqui, diaconisa? Dá para vir, né? Sim. Tá legal? Olha lá. Ela tá, né, pastor Marcos?
beleza. Tá beleza? Fica aí, por favor, então aí. Pode sentar aí, senta aí, pode sentar, por favor, aí, rapidinho. Pastora, vai escrever algo aqui. Vocês vão perceber, não tem nada combinado. Tem alguma coisa combinada aqui, Tia Isabel? Não, ela não vai ver. Escreve aqui, por favor, uma coisa que eu vou te pedir, pastora, em 2 papeizinhos. 2 papeizinhos. Vou falar o seu ouvido, ela não vai ver depois, mas depois vocês vão saber através dela. Eu vou fazer uma pergunta para ela aqui, para que você entenda e as pessoas entendam, né? O que eu quero explicar nessa noite. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glorificado e exaltado seja Jesus. Presta atenção, hein? Você vai ter motivo de dar glória a Deus. Santo, santo, santo. Glória a Jesus. Não pode rápido assim. Assim embaixo. Pode rápido assim. Vocês vão ler meu lábio aqui não, hein? Deixa esse italiano aí não, né? Meu lábio aqui não, né? Se botar a mão na frente. Glória a Deus. Pastor Marco, por favor, abra a tua Bíblia, por gentileza. Mateus 18, 19. Por favor. Espírito Santo. Por favor. Por favor. Mateus 18, 19. Amém. Amém? Leia em voz alta e bom som para que todos ouçam, pastor Marco, por gentileza. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isto lhes será feito por meu Pai que está no céu. Quem pegou isso aí? Amém. Amém. Está sendo gravado aí, não está, Pedro? Sim. Presta atenção, lê de novo, por favor. Está aberto ainda aí, pastor Marco? Tá? Para que vocês prestem bem atenção. Olha só que coisa, eu estou todo arrepiado aqui. Leia de novo, por favor, pastor Marco. Mateus 18. 18 e 19, capítulo 18, versículo 19. Vocês podem anotar aí, vocês meditarem e ver se não está escrito isso. Pode? Pode, por favor. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto será feito por meu Pai que está no céu. Quem ouviu isso aí? Amém. Quem aqui na igreja confia em mim como pastor? Amém. Seja bem sincero. Amém? Todos confiam? Você confia, pastor? Amém. Amém. Você confia, doutor Adriano? Amém. É por isso que eu estou mostrando para vocês. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, para a gente não cair no engano, para a gente não cair em erros. É isso que um pregador e um pastor devem fazer: ensinar, revelar as coisas do coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque tem muita gente aí de pré-revelação, mas não ensinar que é bom nada. Ensinar a palavra, o que o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O que Deus falou para Josué no capítulo 1? Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, leia de dia e de noite, porque ela fará prosperar os teus caminhos. Eu tenho 2 pedidos de orações aqui. 2 pedidos de oração aqui. O perigo, às vezes, de você orar as coisas e eu orar sem saber qual é o pedido é esse. Se 2 ou 3 concordar acerca de qualquer coisa, não está escrito isso? Na terra será feito pelo meu Pai que está no céu. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Presta atenção, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O profeta Eliseu, por ser chamado de careca, ele amaldiçoou 40 e poucos jovens, se eu não me engano. E a ursa veio e comeu
jovem. Só porque foi chamado de careca. Apesar do apelido do pai do coração é careca, né? Mas ele não é careca não, tá, gente? É o apelido mesmo, né? Então, amaldiçoou aquele jovem. Jesus disse que ele veio para quê? Para dar vida e vida com? Ele veio, quem veio para matar e roubar e destruir? Você está vendo como é que tem um homem de Deus que falha? Como o profeta de Eliseu, um grande profeta? Quem está pegando isso aí? O perigo é esse. Balaão foi comprado, foi vendido o seu ministério para amaldiçoar o povo. Baraque deu joias, deu tudo do bom, do melhor para ele amaldiçoar o povo. Ele montou 7 altares. E quando ele foi amaldiçoar, Deus interferiu. A mula falou com ele. E Deus disse para Balaão: ninguém pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Aleluia! Então temos que ter cuidado. Tem coisa que Deus intervém, mas tem coisa que Deus não intervém, porque às vezes o homem de Deus tem crédito na terra com Deus. E o perigo de um homem ter crédito na terra é esse: ele saber usar, ele saber conduzir as coisas de forma certa. Olha só, eu tenho 2 pedidos de oração aqui. A diaconisa Adriana, ela vai ler para vocês, não foi combinado nada, ela vai ler o primeiro. Olha que pedido de oração. Pedido de oração para uma pessoa morrer. Quem ouviu isso aí? Eu. Fala mais uma vez. Pedido de oração para uma pessoa morrer. Outro, segundo. Um pedido de oração para separar o casamento. Quem ouviu isso aí? Quem está ouvindo isso aí? Eu. Quem está pegando isso aí? Amém. Tem pessoas que às vezes está irada com alguém e pede para Deus matar. Quem já ouviu isso? Eu. Tem pessoas que às vezes não está aguentando mais o marido, pede para separar, pede até oração para separar. Sabe por quê? Porque não tem coragem de separar, pede oração para Deus tirar de casa. É como a irmã disse: parabéns, irmã Eliane, é oração de feiticeiro. E tem muita gente colocando nas caixinhas de oração pedido como esses. Tem muitas pessoas trazendo para as igrejas pedidos como esse. Por isso Jesus perguntava para as pessoas: o que queres que eu te faça? Aleluia! Nós, como igreja do Senhor, como os profetas, como os homens e mulheres sábios, que tem sabedoria da palavra, nós temos que procurar saber qual é o tipo de pedido de oração, o que as pessoas realmente querem. Sabe para quê? Para a gente não concordar com maldição, irmão. Então a gente precisamos aprender o que estamos fazendo dentro da igreja. Uma vez teve um pastor, ele não se encontra mais no nosso meio. Ele disse que pediram ele para orar por uma pessoa morrendo no hospital, porque as pessoas não estavam, os parentes não estavam aguentando mais, pediu para Deus levar logo. Veja bem que situação. E um tempo depois levou, não foi, pastor? Mas ele não orou, não. Mas sabe lá se Deus, quantas pessoas essa gente pediu para orar, quantos pastores, quantos profetas oraram sem saber o que estava orando, sem saber o que estava escrito, talvez no pedido de oração. Quem está pegando isso aí, gente? Então está na hora da gente evoluir a nossa mente para que ninguém nos engane, igreja. Aleluia! Tem muitas pessoas, o que a gente temos que fazer com isso? Amassar esse papel e amaldiçoar ele, e lançar ele para o quinto dos infernos, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Jesus não veio para separar casamento. Deus veio e disse: o que Deus uniu, não separa o homem. Então é uma oração
Então, a gente precisa aprender essas coisas, irmãos. Tem muita gente que está entregando revelação por aí, mas entrega a Deus falou que vai vir o vento na sua vida, mas aquele que entregou não é capaz de orar e abençoar aquela pessoa. Ele foi profeta para poder entregar a revelação, mas tem que ser profeta para desfazer também a maldição. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente que fica entregando revelação. Deus mandou dizer que vai te colocar no deserto. Deus mandou dizer que você vai passar vento. Deus mandou dizer que a porta vai se fechar. Mas ele também tem que ser profeta. Ele também tem que ser profetisa para poder te fazer mal. Mas Deus vai te dar vitória. Deus é a minha porta, não tem parede. Eu profetizo você de pela presença do Senhor e Deus mudando a tua história. Aleluia. Foi para isso que Jesus, ele nos discipulou, irmãos. Os discípulos davam a cabeçada. Você vai ver o discípulo, Jesus tendo complicações com os discípulos, mas os discípulos não largavam ele por nada. Você vai ver Tomé negando ele, Tomé olhando para o condiscípulo como ele, que eram os outros 11, e falando assim, ó, nós vamos lá para morrer também com ele. Ele disse isso quando? Quando Jesus tinha ido a Betânia pregado lá e eles foram apedrejados. Jesus se retirou. Porque a Bíblia diz também que nós devemos fugir da aparência do mal. Resistir o diabo não é lutando contra o diabo, não. Às vezes a gente tem que recuar. Às vezes a gente tem que orar, falar, Senhor, eu vou orar que a chapa está quente. O diabo está se levantando, eu não vou entrar de fogo cruzado, não. Eu vou pro joelho, vou para a face no pó e vou orar. Aleluia. Porque sem Deus nada podemos fazer. Aleluia. Nós não somos super-herói, nós não somos super-homem, mulher maravilha, nós não somos. Tem hora que a gente estamos fracos. E quando a gente estamos fracos, nós temos que orar para que o Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Aleluia. Ele nos fortalece. Aí que Paulo disse, é quando eu pensava que estava fraco, aí eu estava forte. Porque ele orava o Senhor, Deus fortalecia a esposa dele. Deus falava, agora eu vou te fortalecer, porque você entendeu que você é dependente, carente de mim. Você entendeu que você sem mim nada podeis fazer. Eu é que abro porta, eu é que fecho porta, eu é que mato, eu é que firo, eu é que faço viver. Tudo que acontece é minha permissão. As coisas que acontecem é permissão de Deus. Amém. Aleluia. Não acontece uma morte sem que Deus permita. O diabo tocou, a pessoa foi, é porque Deus permitiu. Então, o que a gente temos que fazer? É usar de sabedoria, irmão, para poder mudar o quadro da situação. Aleluia. Tem muitas pessoas que é negativa. Ih, fulano vai sair da igreja. Ih, esse cano está repreendido, boca do diabo. Fulano vai ficar na igreja. Vai ser atrapalhado e vai morar junto no céu conosco. Amém. Aleluia, Jesus. Tem muita gente que é assim, irmão. Ih, Glória a Deus. você não vai ficar, eu também não vou. Ih, fulano mudou. Irmão, tem gente assim, irmão. Profetiza o profeta de Baal, feiticeiro. São orações malditas, né? Tem gente assim, irmão. No vez de orar, o que Jesus ele disse? E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ou seja, a gente tem que pregar, a gente tem que discipular, a gente tem que ensinar. Amém. Não adianta a gente sair por aí pregando o evangelho, irmão, ganhando almas, mas não cuidar. É melhor a gente cuidar de um grupo de 12 pessoas, ou de 20, ou de 30, do que sair por aí afora pregando o evangelho e a palavra cair no espinho, cair nas pedras, ou cair no meio do caminho e a ave do céu arrebatar. A gente tem que fazer o quê? Pregar a palavra, regar, né? Regar e cuidar, para que Deus dê o crescimento. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, como que a gente faz isso? A gente ganha uma alma, já mostra a importância dela na igreja, igual tem feito com a irmã Jaqueline, né?
O irmão Márcio aí, chama o varão também, chama a filhona também, né? Os irmãos, a diaconisa Fátima aí com o pastor Marco e a diaconisa Adriana com a irmãzinha ali, né, irmã Lourdes, né? Ela esperou até a diaconisa ano passado a casa dela pegar, ela falou, viu? Então ela já justificou, mas por quê? Porque precisa ter esse cuidado, irmão. Bateu um filho, tá tudo bem? Às vezes eu ligo para o pastor Marcos, mas é porque eu sei que ele está trabalhando dirigindo, mas eu mando uma mensagem para ele, um vídeo, mas eu não esqueço dele. Né? Porque eu sei que ele está dirigindo, mas eu não sei a hora. Né? E ele lidar com vidas e a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cautela, tem que ter esse discernimento. Vou botar a vida do meu amigo, do pastor, vou botar a vida dele em risco de outros, se eu ficar ligando. Então tem pessoa que não tem essa consciência, isso na mente, né? A minha esposa, quando está trabalhando, às vezes eu ligo para ela, às vezes, mas tem vezes que eu não ligo, porque eu sei que a diretora pega no pé. E isso pode causar um dano, pode causar uma penalidade, né? Então está na hora, irmão, da gente poder saber o que a gente está aprendendo na nossa igreja. Está na hora de a gente aprender qual é o alimento que a gente está se alimentando. Lembra do profeta Eliseu, esse mesmo que amaldiçoou o jovem, a moça comeu? Botaram uma comida na panela e não souberam preparar aquela comida. Deram de comer para as pessoas e as pessoas ficaram intoxicadas e envenenadas, morrendo. O profeta, na mesma comida, pegou a mesma comida, botou farinha, mexeu, foi lá, deu para o pessoal, preparou um cozido do mesmo alimento, na mesma panela, deu para o pessoal e o pessoal foi sarado daquela morte na panela. Então é assim que a gente tem que fazer, irmão. Se tem alguém orando ao contrário, se tem alguém jogando praga, a gente tem que fazer o quê? Orai pelos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, né? Por quê? Para que a gente sejamos filhos de Deus. Santo Deus, aleluia. Porque é fácil a gente bendizer um amigo, chegar e dizer, pastor Marco, você, meu amigo, vem cá, quero te dar um abraço, Márcio, quero te dar um abraço, o Rolo de outros irmãos, quero te dar um abraço. Isso é fácil. Agora eu quero ver fácil, é lá fora, dar um abraço e cuidar daquela alma lá fora que precisa. Isso é difícil. Ontem eu fui dar um beijo na diaconisa ali, a diaconisa ali estava no mistério tremendo, o fogo estava descendo, ela estava sozinha, estou suada, mas não tem problema não. Beijei ela toda suada, esse beijo. E é assim, irmão, sabe por quê? A gente não tem que ter nojo das pessoas, a gente tem que abraçar e dar carinho às pessoas porque elas precisam. Aleluia. Porque já chega as pancadas que o diabo dá com as setas, com as fofocas, com as divisões, né? Com as orações ao contrário, né? Com tudo, né, que há de ruim na terra que o inimigo pode fazer. Então está na hora da gente mudar a nossa concepção, né? A gente tem que entender o que Deus uniu, não separa o homem. Não existe profecia para casamento. Mas também, né, foi lá, experimentou, namorou, né, e aí depois está ruim, joga fora? É assim? Né? Que coisa é essa, né? Aí o outro tá bom, aí pega o outro, namorou, gostou, aí depois ficou ruim, jogou fora também? Até quando isso? Né? Será que a gente vai morar no céu desse jeito se a gente fizer isso? Está na hora da gente mudar a nossa concepção em Deus, irmão. Está na hora da gente aprender. Eu passei momentos ruins na minha vida, porque aí a pessoa bota a culpa em Deus, mas não reconhece os seus erros. Né? É porque você, às vezes, a gente estava num lugar, né? E aí o lugar foi eu que escolhi. Se o lugar estava ruim, foi eu que escolhi. Se a pessoa não era legal, a escolha foi minha. Não adianta a gente falar que a pessoa ela não é legal, ela é ruim. Mas por que você não viu isso antes? Por que eu não vi isso antes? Por que nós não vimos isso antes? Não é verdade? Então está na hora da gente mudar o nosso pensamento, né? Bom é Deus que está no céu. A gente não valemos nada. Nós somos a poeira do chão, a poeira da terra. Nós somos
miserável e nu. Nós estamos aqui, não merecemos estar aqui. Foi graça, um favor merecido de Jesus naquela cruz. Glória a Deus. Não merecemos isso. Não merecemos estar na presença do Senhor. Não merecemos ser salvos. Não merecemos. Mas Jesus Cristo, Ele deu essa graça. Ele fez esse favor de morrer naquela cruz por causa de mim e de você, para que eu e você pudesse estar aqui, para que eu e você pudesse sentir paz, tivesse a misericórdia do Senhor na nossa vida, tivesse um bom casamento, tivesse um bom emprego, estar sendo bem sucedido. Isso não é mérito nosso, é um favor merecido de Jesus naquela cruz. É um favor merecido. A Bíblia diz que nós não vamos ser salvos pelas obras. Por quê? Para que ninguém se glorie, irmão. Vamos ser salvos pela fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu faço isso, eu fiz aquilo. Não adianta a gente falar que fez. Deus quer ver resultado. Quem está pegando isso aí? Você disse que plantou uma semente, eu disse que plantei uma semente. Aí as pessoas vão ficar olhando ali o local que é. Aonde você jogou, plantou a semente? Aí as pessoas vão ficar olhando, vai ficar olhando. Aí daqui a pouco nasceu a árvore, aí daqui a pouco deu fruto, e as pessoas vão falar, olhar para mim, para você e falar assim: você verdadeiramente foi servo de Cristo. Você plantou a árvore, ela cresceu e agora frutificou. E aí as pessoas vão poder dizer algo de mim de você, sabe por quê? Porque nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. É a nossa atitude que vai falar mais alto. As palavras que o vento vai levar, mas as nossas atitudes, elas vão ficar marcadas para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tinha um pai que tinha 2 filhos. Eu disse o quê? Um pai que tinha 2 Filhos. Um dos filhos viu uma parede, estava variada de pregos enfincados nela, vários pregos. E aí o filho resolveu fazer a pergunta ao seu pai: pai, aqueles pregos ali, qual a intenção daqueles pregos? Por que aqueles pregos foram pregados ali? São muitos, pai. O pai abraçou esse filho e levou até a direção dos pregos. É verdade, filho, são muitos pregos pregados nessa parede. Pai, mas eu posso saber o porquê? Sim. Pode sim, meu filho, eu vou te explicar. Sabe o que significa todos esses pregos aqui? São as ingratidões que você faz comigo. São as rebeldias, são as desobediências, são as tristezas que você traz para o meu coração. E cada um desse hit que é feito, eu prego um prego ali. E aquele jovem saiu triste. Abaixou a cabeça, saiu triste da presença do pai. Aleluia. O pai foi lá para consolar e falou: meu irmão não tem não, pai? Não, seu irmão, ele sempre está trazendo alegria para o meu coração. Então só tem pregos, aqueles pregos todos meu, pai? Sim. Pai, eu queria fazer um trato com o senhor. Agora, meu filho, pode fazer. Qual é o trato? Se a partir de hoje eu mudar meu comportamento, eu te servir com dignidade, eu te obedecer, eu te honrar, eu trazer alegria para o seu coração, o senhor tira o prego dali, pai? Sim, meu filho, combinado. Afinal, sou seu pai e o pai sempre quer o bem do filho. A Bíblia diz que Deus falou: quem é o pai que o filho lhe pedir pão, lhe dará pedras, Santo Deus. ou pedir peixe, lhe dará serpente. Sendo maus, vós pais, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Aleluia, Jesus. E aí aquele filho começou a fazer coisa boa, obedecer, honrar o pai, começou ali a trazer alegria, o pai começou a ficar alegre, feliz, o filho começou a perceber. E aí, pai, tá perto, meu filho, tá perto, a vitória está chegando, a sua vitória está chegando, você está conseguindo, filho, vai conseguir, vai. E ele começou a alegrar, trazer orgulho para o seu pai, alegrar o coração do seu pai, e ele disse: e aí, pai, meu filho já terminou. Hoje terminou o nosso combinado, não tem mais um prego. E o filho todo alegre, tão feliz. Pai, vamos lá ver, eu estou ansioso
filho abraçado com o pai. E quando chegou lá, o pai sorrindo: você venceu, meu filho. Você conseguiu. E o filho com as lágrimas descendo. E o pai sorrindo, olhou para o filho: meu filho, você está chorando por quê? Você conseguiu. Você conseguiu, meu filho, com que todos os pregos fossem retirados. E o filho chorando. Dá um abraço ao papai aqui, e ele abraçou o pai. Mas por que você está chorando? Você conseguiu, você venceu. Foi todos os pregos tirados. Você pode me responder qual é agora a sua tristeza, filho? Sim, pai. Os pregos foram tirados, mas as marcas ficaram. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Deus, Glória a Espírito Santo. Oh, aleluia. Deus de poder. As nossas falhas, os nossos erros, eles vão marcar a nossa vida. As nossas tristezas, as nossas brigas com as pessoas vão marcar as pessoas. As pessoas podem até nos perdoar, mas as marcas vão ficar. As pessoas podem até sarar, te amar de verdade, dizer que somos amigos de verdade, mas as marcas vão ficar. Jesus, Ele é o nosso melhor amigo, mas quando Ele voltar, as marcas nossas do prego vão estar nas suas mãos. Aleluia. Quando a gente tiver um encontro com o nosso amigo Jesus Cristo, que nós olhar as mãos dele, o prego foi retirado, mas as nossas marcas estão lá para sempre. As nossas marcas. O que a gente temos que fazer? Evitar. Evitar. Se tiver de amar, ame. Se tiver chateado, às vezes eu falo com a minha esposa: filha, se eu amo a minha esposa, lá em 1 Coríntios 13 está escrito que o amor não suspeita mal, não se ensoberbece, não trata segundo os seus interesses, não arde em ciúme, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se eu amo de verdade a minha esposa, eu vou suportar, às vezes, palavras que ela faz contra mim. Mas eu vou chegar para ela e falar: filho, não faz isso não, fiquei triste. Eu vou explicar para ela, porque às vezes ela está errando sem saber que está errando. Às vezes ela vai estar me entristecendo sem saber que está me entristecendo. Às vezes uma palavra que saiu da sua boca sem saber a noção da gravidade do problema que causou na atmosfera espiritual. Às vezes eu chego para ela: filha, eu não estou bem, me deixa um pouco quieto. Ela: tá bom. Eu entro no quarto, ou às vezes eu fico dentro, durmo, ou ligo no louvor, ou às vezes escuto uma palavra, às vezes eu fico quieto, calado, e ela diz para as crianças: fica quieto, seu pai não está bem. E da mesma forma nós temos que entender as pessoas. Nós temos que saber até onde nós podemos ir. Nós temos que saber o que nós precisamos fazer para mudar o quadro da situação. Verdade. Para mudar o quadro do problema. Porque nós somos, irmãos, falhos sim, mas nós não podemos viver dizendo que somos falhos e viver na falha para sempre. Nós temos que buscar a condição de varão perfeito na presença do Senhor. Condição de varão perfeito, irmão. Se alguém que talvez seja aí um líder de igreja, alguém que você viu que talvez não está bem, ore por ele. Ore por ele, irmão. Se a pessoa está se perdendo, está indo para o mau caminho, não vai não. Se afasta, mas ora. 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 Porque, irmão, tem um ditado que diz: diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Porque muitas das vezes a gente vamos às vezes para o inferno por causa de uma atitude, por causa de seguir quem não deve, andar com quem não deve, falar com quem não deve, falar coisas que não deve, falar para quem não deve, tomar atitudes que não deve, orar coisas que não deve, buscar a quem não pode fazer nada. Está na hora da gente mudar o quadro da nossa situação. Está na hora da gente colocar a nossa casa em ordem, mudar o nosso altar, para que a gente
É prazer de viver. É ter paz, não como o mundo dá, mas como Jesus dá para nós. Só quem dá a paz é aquele que tem. Tem pessoa que às vezes não nega a paz para mim e para você, mas a gente tem que dar a paz até para o morador de rua, a gente tem que dar a paz para a prostituta, para o homossexual, a gente tem que dar a paz, sabe por quê? Porque a gente temos que fazer muitas das vezes o fraco para ganhar as pessoas fortes. A gente tem que entender que Deus escolheu as coisas vistas no mundo para anular as que acham que são, irmão. Está na hora da gente mudar o quadro, porque são essas pessoas que podem entrar por essas portas e servir a você com alegria, servir a Deus com alegria. São essas pessoas como a Santa Cruz, que no último segundo da sua vida, ele reconheceu sua falha, ele reconheceu seu erro, ele olhou para o ladrão da esquerda e disse: rapaz, pode contestar contra esse justo, ele não fez nada, nós estamos aqui porque merecemos estar aqui nessa cruz, nessa condenação, mas confessou sua culpa, nos justificou ele diante daquele ladrão e diante de Cristo, e disse assim para Jesus: lembre de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse para ele: já já estará comigo no meu reino. O laçuri calaçamanari de calaçúria. Nós não podemos julgar as pessoas, pisar nas pessoas, porque talvez são pessoas que vivem no erro. Nós temos que abraçar essas pessoas, amar essas pessoas, não andar em roda de escarnecedor, mas a gente devemos abraçar essas pessoas, irmãos, que querem ter um contato com Cristo, falar do amor de Cristo, e quando essas pessoas elas foram tocadas, você talvez vai ver uma lágrima descer do seu olho, você vai ver talvez um abraço gostoso dizer: obrigado por essa palavra, era isso que eu estava precisando, eu estou aqui, mas eu sei que aqui não é meu lugar, eu sei que o meu Redentor vive, e através do seu abraço, através da sua palavra, a partir de hoje eu quero confessar Cristo como Senhor e Salvador, porque este mundo é mau, este mundo é o presente da vida que vai ficar para trás, não vai sobrar pena sobre pena, mas eu quero a partir de hoje ter vida eterna, eu quero a partir de hoje ter experiência com Deus, através da pessoa de Cristo. Então eu quero te agradecer por esse amor, o amor infável, o amor ágape, o amor que vem do coração de Deus, então esse amor veio através de você. Aleluia! Calaçuri calai, chabanai. As pessoas sentem, irmão. As pessoas percebem quando tem amor de verdade. Eu ouvi uma palavra hoje de uma pessoa que está com a outra só por causa das condições que ela dá para a outra. Eu fiquei apavorado com aquilo. As pessoas estão se vendendo, irmão. As pessoas estão se trocando, seja no trabalho, no casamento, no ministério, por causa do vil dinheiro, do vil prazer desta vida. Não vai sobrar nada. O nosso prazer está na casa de Deus, é ter comunhão com nossos irmãos. Amém! É não viver mais a vida do passado, mas viver em Cristo. O nosso Redentor, Ele vive. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Calaçouri, calavanchu. Eu quero liberar uma palavra profética de bênção na sua vida. Eu quero dizer para você ser tu uma bênção. Eu quero dizer que a partir de hoje você, sua mente, a sua concepção, aquilo que você pensava antes, Deus vai mudar. Você vai ter a mente de Cristo. As pessoas não vão olhar para você mais, não vai ver você centrado, não vai ver o diabo te tocando. Talvez, às vezes, nas suas palavras, não é porque as pessoas percebem, mas as pessoas vão perceber que você tem paz para dar, você está alegre, e as pessoas precisam disso, porque, irmão, as pessoas que estão amarguradas, é isso que elas passam para as outras pessoas. As pessoas percebem, e o diabo ele vai falar: quando eu já sei, aquilo eu já peguei,
João Paulo. Aleluia. Só não sentiu a presença quem não quis. Amém? Nosso João Paulo está fazendo quantos aninhos? 23 anos, estava flor da idade, né? Já passei por aí há muitos anos atrás. Vamos estender as mãos para cá, quem puder, para abençoar nosso João Paulo, vamos orar. Ele está fazendo mais um aniversário. Aleluia. Quero te dar graças a Deus, porque é mais uma primavera. Quantos jovens não chegaram à idade dele? Aleluia! Desceu a sepultura por escolha errada. Mas ele se na presença de Deus, buscando o Deus verdadeiro. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez na tua presença, dou graça, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, por nós estarmos aqui nesta noite. É aniversário do irmão Paulo, mais uma primavera. Senhor, que eu venho pedir nesta hora, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha conceder os pedidos que ele tem feito ao Senhor, porque quando realmente nós pedimos de coração, buscando verdadeiramente a tua paz, o Senhor nos concede. Que o Senhor venha derramar sobre a vida dele, Pai, sabedoria, amor verdadeiro, amor que vem dos altos céus, a tua unção, Pai, que o Senhor venha cada vez mais trabalhar sobre a vida do irmão, porque nós sabemos, Deus, que o inimigo ele tem se levantado sobre as nossas vidas, sim, mas que eu te peço, Pai, que sou este, Pai, da sua chegada, que sou este, Pai, derrama, Pai, da cabeça santa dos pés, Pai, tudo aquilo que ele tem te pedido, que um tempo determinado por ti, o Senhor venha conceder a ele, que o Senhor venha fazer aquilo que ele tem te pedido, que o Senhor continue, Pai, trazendo ele para a tua casa, porque a tua palavra fala buscar primeiro o reino do céu. Irmão Paulo, continue buscando, continue fazendo, porque aquilo que está no seu coração, aquilo que tu tem pedido, no tempo determinado, Eclesiastes 3, ele vai te conceder. Se é uma porta de emprego, se é um casamento, descansa no Senhor, que o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, em nome de Jesus. Parabéns! Aleluia. Amém. Vou passar para o pastor. Aleluia. Tem alguém que completou nesse mês de aniversário? Mais alguém? Tem mais alguém? Nesse mês não. Amém? Amém? Amém. Então vem cá, pastor, para encerrar, pastor Marcos.